E Canal 21 Vivax, agora 24 horas no ar. Telescópio. Oferecimento. Plano Familiar Camargo. Há 53 anos em Itapetininga e região. E Produto Santo André. No mercado perto de você. AEI, 40 anos construindo educação, cultura e cidadania. AEI, faculdades para toda a vida. Muito boa tarde, começando o programa Telescópio, hoje sexta-feira, hoje é dia 12 de janeiro de 2007, estamos aqui ao vivo mais uma vez, obrigado a todos aí que estão nos assistindo, tá ligado meu microfone. E é isso aí, estamos aqui ao vivo, estamos recebendo hoje aqui dois párocos recém-ordenados, o padre Fábio, que é vigário paroquial de Cesário Lange, não é isso, padre? Isso. Tudo jóia com o senhor? Graças a Deus, tudo bem. De que igreja que o senhor é vigário lá, padre? É Paróquia Santa Cruz, da cidade de Cesário Lange. Paróquia Santa Cruz. Isso. Tá certo. Também está aqui com a gente o padre Lorival, que é vigário aqui da catedral, é isso, né, padre? Tudo jóia com o senhor? Tudo bem. Recém-ordenado. Recém-ordenado também, juntamente com o padre Fábio e os demais irmãos, né? Fomos ordenados em 7. E também agora, desde sábado, dia 6, vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, a nossa querida catedral. Desde sábado agora, não faz nem uma semana. Apenas aproximadamente 6 dias, né? Sábado para hoje. Então, o vigário paroquial auxiliando lá o querido Padre Mário, que é o pároco, que é o nosso superior na casa, o Padre Ricardo, e eu auxiliando o Padre Mário, trabalhando ao povo da nossa querida catedral. Vocês são da onde? Bom, nós somos de Angatuba. Angatuba. Isso. Estudaram aonde para... Como que foi? Como que a pessoa que quer se tornar padre, a partir de que idade que ela pode decidir? Ou como é que ela faz? Qual que é o processo? Bom, na nossa diocese, o procedimento é da seguinte maneira. Após terminar o colegial. Daí, antes disso, tem um tempo de preparação que nós chamamos de convívio, né? Em que os candidatos que querem entrar no seminário, eles fazem alguns encontros durante um ano, uma vez por mês, e depois, no final desses encontros, é feito uma entrevista. E, se aprovado, eles entram no seminário. No seminário. Isso. Essa entrevista, quem que faz essa entrevista? Geralmente é o senhor bispo, o reitor da casa e mais algumas pessoas que acompanham, né, que fazem parte da equipe da pastoral vocacional da nossa diocese. Terminou o colegial, entra no seminário direto ou vai fazer a faculdade de teologia? Então, o seminário, o tempo do seminário, que atualmente na nossa diocese são de 7 anos, engloba tudo isso. A faculdade de teologia, atualmente agora a faculdade de letras que vai começar, de pedagogia. Então, no decorrer dos 7 anos já está englobado todas essas faculdades e estudos internos no seminário também. No seminário. Isso. Daí o senhor fez a faculdade em Sorocaba? Isso. Os dois? Então, nós fizemos há 8 anos. Foram 8 anos de estudo, que agora, né? que mudou a 7? Agora, o senhor bispo e o conselho de presbíteros da nossa diocese, eles tiraram o ano chamado propedêutico, que é o ano de preparação, né? No qual seria mais uma adaptação ao tempo que ele irá viver no seminário, também de estudo, sem dúvida. Então, agora, nós fizemos 8 anos, o propedêutico, em 99, inclusive a nossa turma abriu o seminário, né? Nós abrimos o seminário dia 8 de fevereiro de 99, começamos em 12, acabamos o seminário agora, esse final de ano de 2006, em 5, e 2 irmãos nossos, também que vieram de fora, um da diocese de Aparecida, né? Outro da diocese de Piracicaba, somaram com a gente, por isso a ordenação em 7. Nós fizemos 8 anos, então propedêutico, depois vestibular, mais 3 anos de filosofia em Sorocaba, na Uniso, Universidade de Sorocaba, depois mais um vestibular, e então iniciamos os 4 anos de teologia, né, no Instituto Superior de Teologia, João Paulo II, da província, da Arquidiocese de Sorocaba, mas engloba toda a província eclesiástica de Sorocaba, né?
E hoje o postulante a padre, ele faz o primeiro ano propedêutico e daí não passa no vestibular? Bom, como é que fica a situação? Nunca aconteceu isso, né? Nunca aconteceu. E seria até inédito se acontecesse, porque a nossa vida no seminário realmente é uma vida intensificada em 5 dimensões. É bom que se fale bem claro, que todos saibam. E essas 5 dimensões, no qual consta muito claro os documentos dos bispos, enquanto CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para a formação de presbíteros no Brasil, né? E também da Pastor e da Vobis, que é o documento, a exortação apostólica pós-sinodal do Papa João Paulo II. Padre, o senhor vai ter que traduzir tudo isso para mim. Depois eu explico com calma. De 92, no qual fala dessas 5 dimensões, que seriam a dimensão intelectual, os estudos, né? Nós temos que dar conta dos estudos. Por isso, não é que não se admite porque é ser humano, é possível, é passivo a erro, a falhas. A dimensão espiritual, né? O nosso vértice, a nossa linha, a nossa intimidade com Deus. Depois também a dimensão pastoral, no qual nós somos convidados a trabalhar todos os finais de semana em paróquias, auxiliando os padres, os diáconos, em contato com o povo de Deus, no qual depois, ordenados como agora, serviremos, né? A dimensão também humana-afetiva, né? O equilíbrio enquanto homem, né? A sua afetividade, realmente o seu conhecimento, eu me conhecer mais, e também a sua dimensão, me ajuda a lembrar, Padre Fábio? Pastoral. A dimensão pastoral, né? Então, aqui o meu contato com o povo de Deus, né? Então, isso nos leva realmente a... E lógico, é um trabalho... Lembrei, né? Essa dimensão pastoral me leva realmente a ter um encontro com o povo e do povo com Deus, né? Então, você me perguntou no início, né? Se é possível alguém repetir o vestibular. Se não passar. Né? Nunca aconteceu. Mas se acontecer também, eu acredito que o bispo, com todo carinho, o seu conselho, vai analisar bem a situação do candidato, né? Espero que nunca aconteça. E o que levou vocês a decidirem ser padre? O senhor, Padre Fábio? Bom, O senhor é novo. Sim, tenho 25 anos. 25 anos. Isso. Eu, na verdade, desde criança já alimentava no meu coração a vontade de ser padre. Até me lembro quando era bem criança mesmo, ia à missa e ficava olhando o padre e ali ficava pensando, né? Mas por quê? O que seria aquilo, né? E desde criança, então, eu já sentia o desejo, já sentia esse chamado que Deus me fazia. E daí foi correndo o tempo e sempre isso ficava dentro de mim. Passou tempo depois, na minha adolescência, deve ser aquela idade meio complicada, né? Não pensei muito nisso, mas não foi um tempo muito comprido, não. E depois, não teve como esconder e falei, vamos atrás. E fomos, né? Terminei o colegial, fiz aquele tempo de convívio antes, né? Fui aprovado. Esse convívio é lá, por exemplo, é na cidade do senhor, lá em Angatuba que o senhor fazia? Não. O que nós chamamos de convívio são encontros que são feitos no nosso seminário. Ah, tá. Uma vez por mês. São mais ou menos, Padre Lorival, acho que uns 6, né? 6. Isso. Durante o ano. E daí nós fomos chamados para entrevista, fomos aprovados, né? E iniciamos daí o seminário. É importante dizer que na nossa época não existia ainda a nossa diocese de Itapetininga. Então, eu, Padre Lorival e mais os outros, nós fizemos esses convívios no seminário arquidiocesano de Sorocaba. Daí que foi feita a entrevista aqui e o bispo achou melhor montar o seminário aqui mesmo. Por isso, como o Padre Lorival já nos disse, nós somos a primeira turma de seminarista agora, de padres ordenados da nossa diocese. E o senhor, Padre Lorival, quando que decidiu? Então, eu fui coroinha, né, aos 10 anos de idade em Angatuba, pouco anterior ao Padre Fábio lá, né? E sendo coroinha, me lembro bem, o pároco em Angatuba era o Padre Marivaldo, hoje pároco da paróquia Cristo Rei em Sorocaba. Lá. E eu também o vendo, todo aquele incentivo, sendo coroinha. Então, algo realmente, eu não sei explicar, né? Como diz o Papa João Paulo, né? A vocação é dom e mistério. Né? Então, o chamado, aquela sementinha simples do testemunho do padre, primeiro, né? O carinho do padre para com, no caso, eu tinha 10 anos, 10, 11, 12 anos de idade. E aquilo foi, aí vem a adolescência, e com o tempo também você esquece muitas coisas, né?
E depois voltou isso novamente. É bom lembrar que eu entrei para o seminário uma vez e saí do seminário. Saí do seminário, vi realmente que não era isso. Lógico que os meus formadores também me levaram a pensar bem. O seminário não era aqui? Não, Sorocaba. Sorocaba. Né? A diocese nossa ainda não havia sido criada, portanto, nem o bispo existia ainda aqui. Né? E depois, fazendo convívio novamente, revendo bem, muitas coisas. Aquilo foi, né? Aquilo que o Padre Zezinho fala muito claro, né? A chamada paz inquieta. Né? Deus é assim, a vocação é assim, ela é cultivada devagar. Deus ele não tem pressa, é realmente calma, tranquilidade. E essa paz inquieta foi tomando conta de mim e de repente, fazendo convívios, fui acolhido no seminário. É bom que se fale que fomos acolhidos dia 12 de dezembro de 1998. O senhor bispo até então tinha 6 meses, nem 6 meses de bispo ainda, né? A diocese tinha de criação aproximadamente aí seus 9 meses. De instalação realmente ela tinha nem 6 meses. Então, para a gente foi tudo novidade. Aí abrimos o seminário dia 8 de fevereiro de 99. Cheirando a tinta ainda o seminário. Sem dúvida. É bom que se fale que a nossa casa no início era na Vila Rosa, né? Eu não me lembro direito o endereço, mas me lembro do telefone, eu me lembro, porque eu sou fácil em guardar números e datas. Nome é um pouco difícil para mim, mas foi ali perto onde morava o prefeito, o Dr. Carlos Tardelli, ali, né? Então, para nós foi uma experiência única e realmente muito grandiosa. E a família de vocês? Apoiaram a decisão? Particularmente a minha família, meus pais, né? Eles sempre apoiaram. Nunca tive uma resistência por parte deles. É lógico que, quando criança, talvez eles pensassem que fosse algo de criança, alguma brincadeira ou coisa que passasse, né? Mas depois eu acho que também eles foram percebendo que não era bem coisa de criança. E desde o momento que eu cheguei e falei para eles que queria entrar no seminário, que eu queria ser padre, eles me apoiaram e nunca colocaram obstáculos, né, para que isso acontecesse. Então, sempre tive, desde criança, na minha adolescência, depois no tempo do seminário e agora como padre também, o apoio dos meus pais e da minha família. O senhor também, padre? Então, eu sou filho caçula, né? O padre Fábio também é, mas eu sou filho caçula e eu vim depois de 9 anos do meu segundo irmão. Então, a minha família sempre me apoiou, graças a Deus, quando coroinha. Só que é interessante que eu me lembro vagamente que eu era levado pela minha mãe à igreja. Meu pai é caminhoneiro, aposentado hoje. Meu pai, praticamente, nós o víamos muito pouco, mas nos dava muito amor, nunca nos faltou nada, é bom que se fale isso. Mas a minha mãe me levava vagamente e quando eu resolvi, realmente quis ir à igreja, foi de livre e espontânea vontade. Minha mãe não me levou não depois para ser coroinha, aquela coisa toda. E minha mãe, no início ela teve um pouco de resistência. Aí um dia ela falou para mim, né, que ela gostaria, na verdade, que eu casasse e ficasse com ela, porque sendo caçula, eu poderia cuidar dos dois, né? Mas meu pai não, meu pai sempre falou, não, faça aquilo que você quiser e achar melhor, a escolha é sua. Tanto que um dia, me lembro bem disso, no início do seminário, ano 99, voltando da pastoral, um domingo à noite, até um pouco chateado porque tinha que deixar os amigos, deixar pai e mãe, voltar, passar a semana no seminário. Eu disse, né, estou um pouco desanimado. Meu pai disse assim para mim, né, mas é isso que você escolheu para você. É isso que você quer. Então, não é o que o pai quer, é o que a mãe quer, é o que você quer. Então, vai em frente. Né? E aquilo para mim, eu guardei isso. Início do seminário, nós estamos com os diazinhos de padre. Então, mas depois sempre tivemos o apoio da família. E é bonito e foi lindo realmente a nossa ordenação, dia 28 de dezembro agora, né? O ano passado, né? O ano passado. Que o apoio de nossas famílias foi maravilhoso. Graças a Deus. E os amigos? Aqueles carinhos, falam, pô, vai ser padre, pô. Sempre tem. Tem um xarope. Sempre tem alguns que falam, nossa, mas poderia ser outra coisa, ser padre, será que não tem algo melhor para fazer e tudo mais? Mas
no meu caso, ficava mais só na brincadeira, nada que fosse mais sério ou algo que viesse até interromper ou impedir, né? Era mais na brincadeira, mas no final das contas, todos acabaram achando boa a ideia e no dia da ordenação, então, acharam melhor a ideia ainda. Então, também sempre tive, de certa maneira, o apoio dos meus amigos, conhecidos e tudo mais. E como que é a vida no seminário? Como que é o dia a dia de um seminarista? Então, Acorda que horas, vai dormir que horas? Assiste uma TVzinha, não pode assistir? sim, pode. Até os padres, seminaristas, são seres humanos normais. Que time o senhor torce então? Eu padre? sou São Paulino. Tô vendo. Nem tão normais, então, né? Desde os meus 10 anos. Sempre gostei de São Paulo, né? O senhor sabe que o bispo é palmeirense, né? Fanático. Com todo respeito ao bispo, mas eu sou São Paulino. E o senhor, pai, gosta de futebol? Eu não tenho assim uma preferência muito grande. Então não. vire palmeirense, já fica com moral com o chefe. Uma boa ideia. Uma boa ideia. Mas a vida de seminário, ela começa cedo. Às 5h15, 5 horas da manhã já toca o despertador, o sino, né? Então, lembrando que os que fazem faculdade, no nosso caso, filosofia e teologia que fizemos em Sorocaba, nós acordávamos 5h15, né? Depois, 6 horas era o café, 10 para as 6 o café, 6h10 o ônibus saía, o ônibus fretado para casa, saía para nos levar a Sorocaba. E passava na Uniso, campus Cidade Universitária, na Raposo, deixava o pessoal lá 7h20, 7h30 era a aula deles, da filosofia, então o ônibus nos levava até o centro de Sorocaba para teologia, né? Depois voltávamos, chegávamos aqui por volta da tarde, 1h da tarde, 10 para 1 da tarde, né? Aí então íamos almoçar, aí aquele sono terrível, né? Depois do almoço? Depois do almoço. Às vezes você conseguia dar uma pequena descansadinha, às vezes, mas na maioria das vezes já vinha trabalho, segunda-feira dia de limpeza na casa, a casa inteira nós tínhamos que limpar, né? Na terça-feira normalmente tinha estudos, na quarta-feira também, na quinta-feira tinha as dimensões, lembra que eu falei dimensão humana-afetiva, no caso psicóloga, ou a dimensão espiritual, o diretor espiritual estava na casa, sempre celebrando a Eucaristia, né? Segunda a Eucaristia, a Santa Missa, com o senhor Bispo, às 5 da tarde. Mas como que é? O bispo celebra a missa? Sim. E os seminaristas acompanham? Como é Sim, que é? É bom também que se fale que a presença do senhor Bispo no seminário, em nosso tempo de formação, foi muito marcante, né? Não somente do senhor Bispo, do Padre Mário, por exemplo, foi muito marcante no seminário, tanto que ele foi diretor espiritual aí durante os bons 6 anos no seminário. Quer dizer, sinal que foi bom, né? Então, realmente marcou muito isso. E outros padres marcaram muita presença no seminário. E essa presença do bispo sempre nos deixou, sabe, muito felizes, realmente. Ouvíamos os irmãos de Sorocaba dizer que, com todo respeito ao bispo de lá, né? Ele ia vagamente ao seminário, 1 ou 2 vezes por ano. O nosso não. O nosso, toda semana ele estava no seminário. O xodó do bispo aqui é o seminário, né? É bom também... A menina dos olhos. Isso. Essa foi a palavra que ele usou um dia no homilia de Santos Olhos. A pupila dos olhos do bispo é o seminário. Consequentemente, os seminaristas, né? Que serão os futuros e hoje presbíteros da igreja, que com ele, né, constituem um presbitério e trabalham como cooperadores dele em comunhão com ele, né? Então, essa é a nossa vida de seminário. Depois, sexta-feira, depois do almoço, aí cada um vai para o seu trabalho pastoral. O trabalho pastoral, nos 2 primeiros anos de seminário, nós fazemos trabalho pastoral na mesma paróquia de origem. No caso, nós 2 fizemos em Angatuba, Paróquia Divino Espírito Santo, na nossa terra. Depois dos 2 primeiros anos, você vai para outra paróquia. De repente, como não foi o meu caso, eu fui para Tatuí. E acabei ficando 3 anos. Era ficar 2, fiquei 3, né? Depois Indo e voltava para cá? Sim, você vai na sexta-feira depois do almoço e volta domingo à noite. Porque daí as atividades de seminário, normal, depois domingo à noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Volta todo... Lembra que eu falei das 5 dimensões? Das 5 dimensões. Sempre conciliando as 5 dimensões. Me lembrei a que faltava. É a dimensão comunitária, que se não é a principal, é uma das principais, que é o convívio com os outros irmãos de seminário, né? Todos. Como nós, da mesma turma, nós 5, depois nós 7, né? Depois os demais que estão atrás da gente, no caso os que estavam na nossa frente, sempre em contato com os demais. Assim nós formamos a chamada comunidade de vida do seminário João Paulo II de Itapetininga. E vocês já se conheciam de Angatuba? Sim. Também Angatuba é impossível nos conhecer. Não, mas é até interessante, né, dizer que a minha avó é madrinha do padre Lorival.
Batismo. Então a gente nos conhecemos desde bem antes de entrar no seminário. O padre Lorival disse que ele foi coroinha. Eu também fui coroinha. Mas é interessante que o padre Lorival foi meu coordenador de coroinha também, né? Então nós nos conhecemos, eu e o padre Lorival, há bem tempo, Mas né? vocês já tinham discutido essa vontade de entrar para o seminário ou não? Vocês chegaram, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Então, também é importante comentar que o padre Fábio tem 25 anos. Né? O senhor tem quanto, padre? Eu acabei de fazer 30 anos, né? Já a chamada vocação madura, bom, acredito que seja, espero, e é sem dúvida, né? 30 anos, 3.0. O padre Fábio tem 25. Tem um da turma que tem 24, né? Novo. Que foi ordenado também. Foi ordenado também. Então, da turma, eu sou terceiro. É terceiro mesmo, né? É o padre Francisco com 40, o padre Marquinho, que 39, 40 anos, né? O padre Lorival com 30, o padre Reinaldo com 29, o padre Júlio com 28, o padre Fábio com 25 e o padre Carlos Eduardo com 24, né? Então, nós nos conhecemos, conversamos antes, mas há uma diferença de 5 anos, então até as amizades são outras, né? As turmas foram outras em Angatuba, sabendo que as nossas famílias foram unidas porque a avó dele, materna, é a minha madrinha de batismo, né? Então isso nos marcou lá atrás, mas fomos pegar mais amizades depois. É isso aí. A gente está conversando aqui com os padres Fábio e o padre Lorival, eles são recém-ordenados, foram ordenados dia 28 de dezembro e acabaram de assumir os postos, né? O padre Lorival é vigário aqui da Catedral e o padre Fábio é vigário lá de Cesário Lange. Você pode ligar aí 3373-4017, fazer sua pergunta, comentário, estamos aqui à sua disposição. Mas antes a gente vai para o intervalo e já voltamos. Estão abertas as inscrições para o vestibular da AEI. E para você, professor do ensino fundamental, licenciatura em pedagogia. Só a AEI terá o curso de Língua Brasileira de Sinais. AEI, 40 anos. O Plano Familiar Camargo está há mais de 50 anos prestando os melhores serviços em nossa região. E com uma pequena mensalidade, você pode desfrutar de todas as vantagens. O Plano Familiar Camargo também está em Campina do Monte Alegre. Deu aquela vontade de comer alguma coisa diferente? Vai na Frilase que você encontra tudo para elaborar os melhores pratos da cozinha brasileira e internacional. E agora na Frilase, grande promoção de vinhos nacionais e importados. Não perca! Frilase, frios e laticínios. Frilase, Francisco Valho, 1678. Telefone 3373-4845. TVI Canal 21, Vivax, aqui só dá Itapê. Estamos de volta com o programa Telescópio, conversando aqui com o padre Fábio, com o padre Lorival, ao vivo. Você pode ligar 3373-4017 e participar aqui com a gente do programa. Padre Fábio, quantas missas o senhor já rezou? Olha, desde o dia da ordenação, fazendo as contas, umas 24 missas. 24 missas. Isso. Como é que foi a primeira missa que o senhor rezou? Então, a primeira missa... Foi aonde? Então, na verdade, a primeira missa que um padre celebra é sempre a missa da ordenação mesmo, né? Então, essa missa é presidida, celebrada pelo senhor bispo. E depois os padres ordenados concelebram com eles. Mas agora, sim, dizendo sozinho... como nós somos 3 de Angatuba, a nossa ordenação foi no dia 28 de dezembro. No dia 29, padre Lorival, padre Carlos Eduardo e eu, nós fomos em Angatuba e nós 3, então, celebramos a missa. Mas sozinho mesmo foi no dia 30. Daí era eu mesmo só. E como é que é rezar a primeira missa, padre? Olha, é uma sensação assim que às vezes, como comentei com alguns amigos, né? Às vezes as palavras não conseguem explicar, porque é uma sensação muito íntima até, né?
espiritual, sobrenatural, né? Pela primeira vez ali como sacerdote, como padre, celebrando a missa, né? Presidindo a Eucaristia, sabendo que de todo o mistério que envolve a Eucaristia, então é assim uma sensação inexplicável até, né? Eu fiquei até emocionado em algumas partes da missa que quase cheguei a chorar, assim, né? Mas não chorei, né? Por causa de ser essa emoção tão grande, tão forte, né? Deus nos chama a isso, né? Passamos uma vida toda, tempo de seminário, se preparando para chegar e celebrar Foi em Cesário Lange que o senhor celebrou? Não foi. Foi em Angatuba mesmo. Angatuba. Isso. E o senhor, padre? Primeira missa sozinho? A primeira missa sozinho eu celebrei na paróquia Santuário São Judas Tadeu, em Tatuí, lá. Hoje o pároco e reitor do santuário é o padre Narciso. Né? Então, no sábado, dia 30, celebrei 30 de dezembro lá, e ele concelebrou comigo. Também estava o povo de Deus lá, muita chuva, meu Deus. Né? E estávamos todos lá. Foi a primeira missa a qual eu presidi, realmente, né? E é uma maravilha, é uma graça. É aquilo que a gente espera, não somente sonha, mas aquilo que a gente anseia, né? Porque enquanto diácono, ficamos 5 meses como diácono. Fomos ordenados diáconos 28 e 29 de julho, né? Paróquia São Roque 3 e Paróquia Divino Espírito Santo Angatuba mais 3. E o padre Júlio foi ordenado em agosto, diácono. E aí nós assistíamos a casamentos, né, a matrimônios, e também realizavam batizados. Mas agora celebrar a Santa Missa, a Eucaristia, presidir a Eucaristia e atender confissões e unção dos enfermos, compondo aí os sacramentos, né, os 7 ao todo, é emocionante. É bom, vale a pena, né? Diante daquilo que a gente quer e escolheu e sendo o chamado, né? Isso não nos limita a dizer que não haverão provações, dificuldades. Somos falhos, seres humanos limitados. O que nos acalenta e nos dá graça, eu gosto muito de dizer isso, é a graça de Deus, né? É a graça. Nós mesmos não vamos adiante, se não for pela graça. Tem treinamento para missa no seminário? Ou só de ficar assistindo missa vai aprendendo? É como eu disse, é uma expectativa, porque você vê os irmãos que estão à frente, como foi o nosso caso, né? O padre Ricardo, que hoje é meu companheiro de casa paroquial, vigário também, com o padre Mário, né? Do padre Mário lá, a serviço da paróquia, Nossa Senhora dos Prazeres, da catedral. Não há um treinamento, né? Então, vendo os irmãos à frente celebrarem aquele entusiasmo, e você também se entusiasma, vê a hora de chegar, você imagina como, né? Eu falo isso por mim, aqui, tornando público, né? Vendo como que eu segurarei a hóstia, como que eu levarei o cálice, como que eu falarei, como que eu pronunciarei as palavras da consagração, também como que eu pronunciarei outras partes da missa, num contexto, a missa toda, né? Então, mas treinamento não houve, confesso que não houve. Não houve, até... Faz isso, agora não, tá errado, isso não existe. Não, o padre Ricardo e o padre Cirlei tiveram. Tiveram? Com o reitor, né? O reitor pegou um dia. Só que devido às nossas correrias, e nós fomos em 7, então foi super rápido. Quando vimos, acabou o semestre, entramos em férias e não fizemos, né? Mas estudamos, sem dúvida alguma. Com certeza. Porque há um estudo, há uma matéria na teologia chamada liturgia, chamada laboratório de liturgia, no qual nós temos uma obrigação de aprofundar, não só na Santa Missa, mas em toda a liturgia da igreja. Muito difícil a faculdade de teologia ou de filosofia, qual que é mais? Eu não digo difícil, né? Não que eu seja um expert no assunto, né? Gosto muito de estudar, pela graça de Deus, né? Mas a teologia parece que a gente se encontra mais, né? A filosofia, você questiona bastante. Você tem uma base realmente do pensar, do questionar, do raciocinar, do aprender, do apreender, realmente. Maravilhoso. Recomendo a filosofia. Então, mas essa questão de questionamento, de começar a se questionar, não chega uma hora que você começa a questionar os dogmas da igreja, a fé? Sabe que tudo depende de uma base. Tudo depende de uma base, realmente. Não da base, também da base familiar, mas tudo de uma base e realmente o que você quer fazer com aquilo que você está estudando. Entendeu? Então, nós temos uma frase, né, da Idade Média chamada
a filosofia é serva da teologia, né? Lógico que isso, com o tempo, foi passando. Isso por volta, mais ou menos, lá, bem antes do século XV, bem antes. Né? Então, filosofia antila teologia. Né? A filosofia serve da teologia. E, realmente, na filosofia, você questiona, mas você não perde a base. A base, Deus, o princípio, realmente. Lógico que não é aula de religião, de filosofia. Nós tivemos aí aproximadamente 30 disciplinas de filosofia. E depois eu fiz a conta... E leitura, lendo. É como diz o nosso bispo e o clero inteiro. Eu pego aí, vou citar de novo, né? Muitos padres da diocese como exemplo de estudo, realmente. O Padre Mário é um deles. O Padre Edilson. O Padre Edilson estudou história de religião. E outros padres, exemplo de estudo, realmente. Então, é lógico que tem que haver um equilíbrio. O estudo é também a sua vida espiritual, né? Então, a teologia, nós fizemos aproximadamente 60 disciplinas, o dobro da filosofia, né? E vai muito de você realmente querer estudar, querer saber. Vale a pena. E o senhor pretende continuar estudando ainda, padre? Se der tempo? Olha, sem dúvida alguma. Então, eu e mais 2 irmãos iremos fazer agora a licenciatura em filosofia, né? E, inclusive, fomos convidados, o Padre Ricardo, o Padre Reinaldo e eu, a darmos aula no seminário agora. O senhor bispo, através do reitor, Padre Ademar, nos convidou e iremos fazer parte agora do grupo dos professores que dá aula lá e fazer licenciatura. E se o meu bispo e o conselho de presbíteros, no qual eu quero obedecer sempre, né, permitir, eu gostaria, sem dúvida alguma, de seguir no mestrado e, quem sabe, mais coisas para frente. Mas, primeira coisa, obediência aos meus superiores. Muito bem. Tem alguém na linha para falar conosco? Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Tudo jóia, seu Luiz? Tudo em ordem. Então tá bom. Quer fazer pergunta, comentário? Alô? Alô? Pode falar, seu Luiz. Eu quero dar um abraço aí no Dorival e no Fábio. Sou daqui da Vila Barta. O Luiz da Vila Barta, esposo da Lourdes. Isso. Obrigado. Estamos assistindo você aqui, tá o Felipe conosco aqui, a Ana Meli. Obrigado. Então, continuamos rezando por vocês, porque desde o começo, lá na Vila Rosa, desde que eu for morar lá, eu já acompanhava vocês, ia lá na casa, visitar vocês, conversar. Então, a gente está aí na retaguarda, né? Juntamente com Jesus, com Anderson de Maria, rezando para que vocês sejam perseverantes. A gente sabe que a caminhada, às vezes, é árdua, mas é preciso realmente ter a graça de Deus, como você falou, a intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, muita oração, muito jejum, e realmente porque vocês sejam felizes nessa caminhada. Obrigado. Porque a nossa Igreja Católica, ela realmente conta com vocês, padres novos, né? Não desprezando os outros que estão aí também, que são a graça de Deus nas vidas das nossas paróquias, com certeza, das nossas comunidades, né? Então, um abraço a vocês aí e continuem firmes. Estaremos sempre orando por vocês e esperamos aí ansiosamente a sua primeira missa aqui na Vila Barta. Também, quando puder, o Fábio também, Padre Fábio, vinha celebrar conosco aqui também. Com certeza, um dia. Obrigado. Certo, obrigado. O Luiz é nosso paroquiano lá, Vila Barta, comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pertence à nossa catedral, né? Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres. Então, um abraço ao povo de Deus aí da Vila Barta, aos paroquianos da nossa catedral, né? Um abraço ao Luiz, a Lourdes, aos filhos, que por sinal são todos de caminhada e de testemunho de vida. Deus abençoe vocês, viu? Vocês também, um abraço a todos aí. Obrigado. Tá? Você também, ó. Obrigado, Deus abençoe. Valeu, seu Luiz. Brigadão. Tá. Tudo de bom pro senhor. Tchau, tchau. Ô, padre, tem diferença no pensamento de um padre mais antigo, de um padre novo? Como é que é? Existe conflito entre padres? Porque a mentalidade das pessoas vai mudando, né? Eu não acredito, assim, conflitos... Uma discussãozinha. Assim, discussão. Eu acredito em diferença de ideias. Diferença de ideias. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, né? Você pega a padres que tem 45 anos de sacerdócio, por exemplo, o Padre Mário. 45 anos de padre. Padre Mário, está assistindo nós? Deve estar. Se tiver, padre, um abraço pro senhor. Um abraço, padre. Estaremos juntos daqui a pouquinho, viu? Atendendo o povo. Vai acabar até mais cedo aqui, padre. Não se preocupe, que até as 2 horas, né, padre? O senhor vai estar Se Deus quiser. 2 horas estaremos atendendo o povo de Deus na nossa catedral. Mas há diferentes ideias, né? Padre Mário, 45 anos de padre. Padre Ademar, nosso reitor, até então, 42 anos de padre. Padre Milton, 25 anos. Padre Cardoso, 20 anos de padre, né? Padre Ricardo, 1 ano de padre. Nós dois aí... hoje 16 dias de padre,
Então, há diferentes ideias, sim, por que não? Né? Mas nunca discussões, brigas, desafios, isso não. Então, tudo pelo diálogo, pela comunhão e, para nós, novos, o respeito absoluto aos mais velhos, sem dúvida alguma. Por quê? Pela experiência de vida que eles têm, pela experiência de sacerdócio, pela experiência de paróquia. Então, todos os conselhos dados pelos nossos superiores, pelos nossos irmãos presbíteros mais velhos, nós acatamos com muito carinho, com muito zelo, estamos para somar com eles. E os paroquianos recebem bem os padres novos? Recebem. Pelo jeito, o senhor Luiz está... Com uma alegria muito grande, assim, nós somos recebidos, né? Tanto na paróquia de origem, quanto na paróquia que vamos desenvolver o nosso ministério presbiteral, somos muito bem acolhidos pelo povo de Deus, com certeza. O povo de Deus é um povo abençoado e eles nos acolhem com todo amor, com todo carinho. E como que é escolhida a paróquia? São vocês que escolhem, o bispo? Não, é o bispo, como o padre Lorival nos disse, né? Em cada diocese há o bispo e junto com ele há um conselho de presbíteros. Então, é justamente o bispo e esse conselho que vai ditar as diretrizes pastorais da ação pastoral na diocese. Então, é o bispo com o conselho, com esse conselho, que vai nos dizer no qual paróquia que nós vamos desenvolver o nosso ministério presbiteral. Mas só na diocese de Itapetininga ou vocês poderiam ser mandados para o Piauí? Olha, em tese, nós somos padres da diocese de Itapetininga, mas isso não significa que nós não podemos ir em missão, em outros lugares, no mundo inteiro. Isso vai depender, é lógico, da autorização do nosso bispo e do bispo do local aonde possivelmente irá esse padre. Como que é a paróquia do senhor lá em Cesário Lange, padre? Bom, a paróquia lá, Santa Cruz, né, é um povo muito acolhedor. Ainda não tive assim, muito contato ainda, por causa que nós estamos celebrando essas missas em diversos lugares onde nós passamos, né? Então, agora que eu vou firmar. Mais precisamente, hoje estou indo para lá, né? Mas já fui lá, já conversei com o padre Savassa, que é o pároco local, né? E ele já me apresentou algumas coisas, conhecemos algumas comunidades, mas o povo, com certeza, escutei muito bem do povo de Cesário Lange. E também você vai ser vigário da paróquia Bom Jesus minuto, de padre. Quadra. Esperar o grilo por lá. Espera aí. Só um minutinho. Pode falar, padre. Pode falar, desculpa. Também sabendo que você, né, vai ser vigário paroquial da paróquia Bom Jesus de Quadra, né? Então, Isso. o meu caso, eu estou somente em uma paróquia, né, auxiliando o Padre Mário, juntamente com o Padre Ricardo, na catedral. O Padre Fábio, ele fica em duas, né, juntamente com o pároco, que é o Padre Savassa, em Cesário Lange, paróquia Santa Cruz, e também em Quadra, paróquia Bom Jesus, né? Em Quadra. Isso. E Angatuba. Geralmente os padres são enviados para a cidade de origem ou não? Os padres recém-ordenados? Ou a igreja tem alguma... Olha, acontece, por exemplo, até interessante, o Padre Ricardo, no qual é um ano à nossa frente, né? Ele é natural, então, antes de criar a paróquia Santa Ana, aqui na Vila Santana, o Padre Ricardo é natural ali dos Prazeres, da Catedral. E, no entanto, ele realmente é vigário na Catedral. Na Catedral. Isso, antes de se criar a paróquia Santana, né? E que a família dele é dali. Mas então, é bom se dizer que era dali, ficou no mesmo local. O próprio Padre Pedro também, ele é natural dali da Catedral, paróquia Nossos Prazeres, lá do Perpétuo Socorro, comunidade, e no fim ficou também como vigário 2 anos e meio ali, né? Então, tudo depende, é muito importante dizer isso, tudo depende conforme o senhor bispo e o conselho de presbíteros analisa padre por padre, né? Onde vai, como vai. O bispo leva uma proposta, o conselho pode dar uma outra proposta e o consenso para realmente ver onde nós iremos trabalhar, levando em considerações todas as dimensões, até mesmo aí possíveis. O senhor, eu não sei, desculpa a minha ignorância, mas um padre, quando ele é ordenado padre, ele já pensa em se tornar bispo? É uma coisa natural? É um chamado de Deus? Como que é? Vamos devagar, né? Então, o episcopado, a gente acredita realmente
que é primeiro é a plenitude do sacramento da ordem, né? O primeiro grau do sacramento da ordem, o episcopado, né? O ser bispo. A gente acredita realmente que é o Espírito Santo. É lógico que, mas como o Espírito Santo? Vem uma voz do céu? Não. Por indicações, a anunciatura apostólica em Brasília, que no caso é o embaixador do Papa, o anúncio apostólico, né? Manda cartas, a província indica o nome de um padre, província enquanto dioceses, no caso Sorocaba, Registro, Itapeva, Itapetininga, né? Jundiaí indica o nome de um padre para a província, nomes 1, 2, 3, e aí é mandado cartas para investigar a vida daquele então presbítero, em segredo pontifício, sigilo pontifício. Quem é? Quem é o padre Fábio? Quem é o padre X, padre Y? E a partir daí então recolhe e vê as condições do candidato. Primeiro, segundo o Código de Direito Canônico, o candidato ao episcopado tem que ter no mínimo 5 anos de padre. 5 anos, pelo menos, né? No caso, nós nem almejamos e nem vamos discutir sobre isso, né? E no mínimo 35 anos de idade. É a idade mínima, né? Essa é a idade mínima que o Código de Direito Canônico da Igreja prescreve, né? Mas ninguém, eu pelo menos, acredito, Padre Fábio, nós não almejamos episcopado, né? Queremos viver o sacerdócio, segundo grau, que é o presbiterato, com calma, tranquilidade. E o episcopado é uma decorrência da graça de Deus. Ô, padre, e tem pegadinha no seminário, umas brincadeiras, alguma coisa assim? Tipo uns trotezinhos? Como eu disse, seminário, quando os padres mais velhos fizeram, Padre Mário, Padre Ademar, era um seminário, e o Padre Mário pode testemunhar isso, o Padre Ademar era rígido, realmente, tinha mestre de disciplina, batina, aquela coisa, né? Então, realmente, acredito que impunha até um determinado respeito, um medo. Mas, hoje não, o seminário não é light, não é laxista, absolutamente. As regras, disciplinas, mas entre nós há brincadeiras, há confraternizações, há diversões, sem dúvida alguma, e muitas, graças a Deus. Tem que ter, né, uma animaçãozinha, fazer umas piadinhas. É como diz, é uma vivência normal, porém com regras, porém com disciplinas, e tem que ter realmente, aonde o cabeça ali é o reitor, nós obedecemos a ordem do reitor. O reitor é Padre Ademar Bortoleto Arruda, é nosso reitor. Padre, tem mais gente na linha para falar conosco. Alô? 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 Pera aí, vamos ver. Alô? Não tem ninguém. Alô? Alô? Não tem. Nossa, tá um eco aqui Padre, e o senhor pretende ficar em Itapetininga? Como é que é definido quanto tempo o senhor fica numa cidade? Também é o bispo? Então, é o bispo. É o bispo e o seu conselho que realmente vai definir quanto tempo nós ficamos. 1 ano, 2 anos, 3 anos? Não tem o mínimo? Não, até então que nós saibamos, não tem um tempo estipulado, né? Pelo bispo e pelo conselho. Então, nós ficamos sempre à disposição do bispo e o seu conselho, conforme eles decidem, né? Qual que é a maior dificuldade de um padre, na opinião do senhor? Uma dificuldade, eu acredito que o não relacionamento com as pessoas, né? O não relacionamento com seus irmãos presbíteros. Isso é uma dificuldade imensa, né? Que pode acontecer com qualquer um, né? O não se abrir com os irmãos presbíteros, não viver a comunhão presbiteral. Isso é particular, né? Sim, particular, mas que reflete no outro. A chamada que o Papa João Paulo dizia na Novo Milênio Neunt, que significa o início do novo milênio, ele escreve em janeiro do ano 2000, né, realmente a escola de comunhão, onde eu vivo em comunhão com o meu povo, a comunhão com o meu bispo, a comunhão com o meu presbitério. O fechamento de vida é terrível para um padre. Aí começa a vir os problemas e outras coisas mais. Muito bem. Agora tem jeito aí, Grilo. Alô? Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Que bom. Uma boa tarde a todos aí do estúdio, né? Aos padres também. Então, Guilherme, eu liguei a TV agora e talvez eles até tenham respondido a essas questões, essas perguntas que eu vou fazer, mas de qualquer forma está muito bom aí o papo, muito interessante. E como você falou, nós, né, vamos dizer assim, que não estamos muito envolvidos com a igreja, a gente desconhece bastante também, né? A formação, tudo que é passado a eles, né? Então, eu queria fazer, assim,
3 perguntinhas rápidas, talvez a segunda e a terceira já responda, a primeira já responda as outras aí. Fique à vontade, dona Marisa. Primeiro, porque se a formação das madres também é igual à dos padres? A segunda, por que elas não conduzem as missas? Né? E também se elas podem ser indicadas para bispas, né? Acredito que não, porque eu nunca vi. Mas, de qualquer forma, muito obrigada, viu? Obrigado, dona Marisa. Uma ótima tarde, hein? Obrigado, tchau, tchau. também. Tchau, tchau. Bom, a respeito da primeira pergunta, é interessante saber o seguinte: na igreja nós temos diversos carismas. Então, nós temos, entre os padres mesmos, nós somos padres diocesanos, ou seja, padres ordenados aqui para a nossa diocese. Mas há as ordens religiosas, né? Por exemplo, os franciscanos, os salesianos e tudo mais. Cada um com o seu carisma específico, ou seja, com o seu fundador. Ou seja, um jeito de ver a fé. Então, para as religiosas, que são as irmãs, também tem essas ordens religiosas, cada um com um carisma. Mas não tem diocesana? Não, que eu saiba, não. Por que eu disse isso? Porque daí vai variar de ordem religiosa para ordem religiosa a formação interna que é feita, inclusive para as religiosas. Questão das missas, porque as madres não celebram missas? Então, não celebram porque, primeiro, o fundamento bíblico é realmente que nosso Senhor Jesus Cristo absolutamente é importante, muito importante se diga, a nossa igreja não é machista, a nossa igreja não é fechada, de modo algum. Tanto que hoje o trabalho dos leigos, quantas leigas, mulheres que se doam por nossas comunidades e vivem realmente a serviço das nossas comunidades. Parabéns a essas mulheres. Mas o fundamento bíblico é que realmente nosso Senhor Jesus Cristo, ele instituiu o sacerdócio na Quinta-feira Santa, por sua vez a homens, né? Aos apóstolos que ali estavam com ele, e assim instituiu a Eucaristia também com eles. Então, esse é o fundamento bíblico, né? Homens. Também o não ordenar mulheres é realmente um pronunciamento que a igreja chama de, é uma palavrinha complicada, viu? Ex-cátedra, né? Quer dizer, da cátedra de Pedro, no caso o Papa diz que na igreja católica não se ordena mulheres, devido a esse princípio bíblico, né? Um princípio teológico realmente. E quando perguntado então ao Papa João Paulo II, dia 22 de outubro de 78, um dia depois que ele foi entronizado como sucessor de Pedro, ele diz o seguinte, né? Perguntaram para ele sobre ordenação de mulheres. Ele disse: Nossa Senhora sempre esteve aos pés da cruz, né? Ela sempre esteve ali. Absolutamente nada contra as mulheres, de modo algum. Mas então esse é o fundamento, né? O não ordenação de mulheres. Por exemplo, a igreja anglicana, ela perdeu a comunhão com, então, a chamada sucessão apostólica, a partir do momento que ela começou a ordenar mulheres, entendeu? Então, fugiu de todo o magistério, tradição e escritura, que são as 3 fontes da Igreja Católica. Então, realmente, eles perderam a sucessão apostólica e automaticamente, né, não que eles tinham comunhão, mas enquanto sucessão, enquanto bispos, e não podem ser bispos, né? Mulheres bispas, né? Não podem, né? O mesmo fundamento bíblico que eu disse, a escolha de homens. Na Renascer pode, né? Mas você viu o que deu, né? Mas pelo amor de Deus. O sol nascer quadrado lá. Tem alguém na linha? Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, Paulo Cabral? Tudo bem, Guilherme, e você? Tudo jóia. Então tá bom. Eu queria... boa tarde, Padre Lorival. Boa tarde. E Padre Fábio. Boa tarde. Eu também teria uma questão, uma curiosidade, né, sob o ponto de vista de como é que funciona dentro da carreira dos padres a ascensão sob o ponto de vista de cargos dentro da Igreja Católica, né? Que tem arcebispo, tem bispo, enfim, tem uma série de níveis, né? Eu queria entender, assim, quais são os critérios que são adotados, se é por idade, se é por estudo, se é por, enfim, por um volume de caridade, enfim, não sei. Eu gostaria de saber se existe, quer dizer, deve existir algum tipo de critério que faz com que os padres vão seguindo e vão subindo na carreira e ocupando esses postos até o Papa, né? Até o papado. Bom, é importante que se fale também aqui, né, que a hierarquia da igreja ela é constituída em 3 graus. 3, né? Então, o primeiro grau realmente é o episcopado.
é o ser bispo da Igreja Católica. O segundo é o que nós recebemos agora há 16 dias, que é o presbiterato, ou presbiterado, né? O padre, presbítero da igreja, né? Ou também alguns chamam de sacerdote. E o primeiro é o diaconato. O episcopado vai de bispo até cardeal. Então, já vamos chegar lá, né? E depois, o diaconato pode ser permanente ou transitório. Transitório é aquele tempo para o sacerdócio. O permanente é realmente o ser diácono casado, né? E para ser diácono permanente tem que ter autorização da esposa. É importante também dizer isso. E depois, no episcopado, existem outros, né? Não digo que são subgraus, mas são títulos. Arcebispo é um título, é bispo. No caso, arcebispo Sorocaba, Dom Eduardo hoje, antes Dom José Lamberti, que todo mundo conhece. Depois vem o outro título, cardeal, né? Que é o chamado purpurado, a cor vermelha púrpura. E depois um outro título é o Papa, né? Mas o Papa é bispo, então o Papa é o bispo de Roma. Todo aquele que é bispo de Roma é o Papa. Que lógica. Por sua vez, o Papa diz a Lumen Gentium, né? Que é um documento conciliar, né, do Vaticano II, Constituição Dogmática, diz o seguinte: o Papa, o Romano Pontífice, o Papa, o Bispo de Roma, é o sinal visível de unidade da Igreja entre os bispos, padres, diáconos e todo o povo de Deus. Entendeu? Então, esses são os 3 graus do sacramento da ordem. Agora, ele perguntou também critérios. Ele código... tá na linha ainda. Tá, né? Então, critérios. São N critérios. Idade, o episcopado. 35 anos. 35 anos no mínimo. Mínimo 5 anos de padre. Que goze de boa reputação. Que realmente tenha, aí baseado em São Paulo, a Timóteo, né? Que realmente ele seja uma pessoa coerente, que tenha uma vida coerente, realmente que esteja uma busca, né? Por isso, quando a anunciatura, a província indica alguém, a anunciatura manda o questionário para ver quem é esse candidato. Quem é o padre X? Entenderam? Lógico que ser humano, limitado, também pecador como qualquer um, né? Então, por sua vez, com essa graça para reger o povo de Deus. Sabendo também que o episcopado, ninguém almeja o episcopado. Ninguém almeja. Pode existir, de repente, algum padre que diga assim, eu quero ser bispo, mas é louco se falar. Não fala, pensa. É louco se falar. Diz o irmão Nery, né, uma reciclagem para o nosso clero, eu não estava, mas me disseram, né, que no fundo, diz que qualquer padre tem aquele desejinho, né, aquele desejo pequeno, né, mas não se abre isso, né, então fica realmente, veja o nosso bispo Dom Gorgônio, né, chegou aqui com 48 anos, hoje está 48, 49, hoje está com 56, 57 anos de idade, né, é realmente uma carga, é realmente um doar-se para a diocese, sabendo que conta com padres já ordenados por outros bispos e que realmente vêm, não para mandar, mas para somar junto e partilhar, governar, santificar e ensinar o povo de Deus. Tá, desculpe, Padre Lorival. Pode falar. Quer dizer, pelo que eu entendi, então, existe a pessoa, o padre, enfim, ele pode se disponibilizar ou se candidatar, como o senhor disse? Não, candidatar não. Não, isso não, né? É até esquisito, né? Porque até São Paulo fala também a Timóteo, né? Que realmente aqueles, no caso na época, era uma outra época, início da igreja, os que almejavam o episcopado. Mas padre, então eu posso almejar o episcopado? Não, né? Hoje, lógico, os tempos mudam, realmente. Embora a base da Escritura continue a mesma, como fundamento de fé e como fonte da igreja. Mas é muito importante saber que o almejar o episcopado é realmente um dom de Deus, no qual eu não almejo, mas eu prefiro ser padre, continuar sendo padre, né, o resto da minha vida, e tá bom demais. Então tá bom. Não sei se eu expliquei, né? Me desculpe. Não, ficou claro. É que eu também, como o Guilherme disse, né, tem alguns assuntos na igreja também que eu sou meio ignorante. Mas deve perguntar. Então... Estamos para ajudar, viu? Isso, tá. Só okay. uma outra coisa também, aqui, que, por exemplo, o senhor perguntou se poderia haver uma graduação, alguma coisa, né? Para ser. Não, né? Não. Realmente são critérios. Por exemplo, vou abrir aqui. O nosso bispo Dom Gorgônio, ele não tem realmente um mestrado, um doutorado, nada. Ele tem filosofia, licenciatura em filosofia, né? E tem teologia, né? Então, há os que têm
e há os que não têm mestrado, doutorado. Entendi. O nosso o arcebispo de Sorocaba, hoje Dom Eduardo, ele é doutor em dogmática, né? Então já Dom Gorgônio não. Dom Gorgônio não tem, assim, tô até revelando, me perdoe, né, dizer isso, mas ele não tem, ele tem a filosofia, a teologia e pronto. Então tá bom. Viu, Guilherme? Oi. Só uma coisinha rápida, desculpe aí o Padre Lorival, o Padre Fábio, mas só avisar o senhor Mauri Xavier e o Ruela que eu vou como provador da costela, viu? Ah, tá. Tá bom? Fala pra certo. dona Neta. Iremos todos, então. Tá bom. Um abraço, até mais. Abraço. Tchau, tchau, obrigado. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Deus abençoe. É isso aí, a gente está conversando aqui com o Padre Fábio, o Padre Lorival, você pode fazer como o Cabral, como o pessoal que ligou, 33734017 para fazer a sua pergunta, o seu comentário, tá certo? A gente vai para o intervalo e já voltamos. Comece o próximo ano de casa nova. Na Home Pisos você encontra tudo em materiais de construção. O melhor em louças e gabinetes, os mais bonitos armários e diversos modelos de pisos e revestimentos, além de portas e janelas. Não comece sua reforma ou construção sem antes dar uma passadinha para conferir os nossos preços. Home Pisos, Avenida José de Almeida Carvalho, número 800, ao lado da rodoviária. Ser feliz é sorrir pra vida. Ser feliz é ter saúde pra poder brincar. Por isso eu te falo, Como quem já te conhece, trabalhamos com carinho para dar-te o melhor. Os produtos Santo a André, cada dia vem fazendo sua vida mais saudável e feliz. Santo André, produtos de qualidade. TVI Canal 21, Vivax, aqui só dá Itapê. Estamos de volta com o programa Telescópio, falando com o Padre Fábio, Padre Lorival, recém-ordenados. Foi dia 28 de dezembro, 28. nem um mês ainda de... Nem um mês Padre. ainda. O Benedito Ramos Júnior ligou, ele quer saber qual a opinião de vocês a respeito da renovação carismática católica. Padre Fábio. Bom, é importante ressaltar o seguinte: a Igreja Católica, o Espírito Santo, melhor dizendo, inspira muitos carismas na Igreja. O que é um carisma? É um modo de viver a fé, uma maneira de viver a fé, né, que se expressa de diversas formas e maneiras. Bom, a renovação carismática é um dos carismas suscitado pelo próprio Espírito Santo à Igreja. E ela caminha junto com a Igreja, aprovado, é lógico, pela Igreja, pelos bispos, pela CNBB, pela Santa Sé. E vive o carisma da renovação carismática em si é a oração. Levar o povo a ter um encontro íntimo e pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, com Deus. Fazer uma experiência de amor com Deus. Por isso que a renovação, ela trabalha muito nesta parte de oração. Nós estamos tendo na nossa cidade o cerco de Jericó, ou seja, é uma graça de Deus, né? 7 dias e 6 noites, 24 horas de oração, 2 missas diárias, o Santíssimo Sacramento exposto. Então, no cerco de Jericó, nós estamos vendo aí esse carisma da renovação, que é uma bênção de Deus para a Igreja. Muitas e muitas pessoas, quantas e quantas pessoas se encontraram com Deus através da renovação carismática, que tiveram a sua vida transformada através da renovação carismática, dos grupos de orações que estão
nas nossas paróquias. Muitas pessoas mesmos que às vezes nem conheciam a Igreja de Jesus Cristo e através de um encontro da renovação carismática abriram a sua vida ao poder do Espírito Santo, deixaram Deus agir e são transformados e hoje são uma bênção para a Igreja. Então nós só podemos agradecer e louvar a Deus por todos os carismas que Deus suscita na Igreja. Deus sabe o que faz e se suscitou o carisma da renovação é porque Ele vai utilizar desse carisma para que as almas dos seus filhos sejam salvas. Muito bem. Tem alguém na linha aí? Oi. Alô, oi. Tudo bom, Guilherme? Tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. Então tá bom. Eu ouvi o padre falando sobre a renovação, né? E eu, há uns 12, 13 anos atrás, antes de vir para cá, para o interior, eu morava em São Paulo e participei da renovação carismática. E eu acho que houve uma mudança muito grande nesse tempo. Eu acho que se pegou muitas coisas das igrejas pentecostais, o próprio cerco de Jericó. Eu tenho 50 anos, eu nunca ouvi falar isso na Igreja Católica, esse tipo de reunião para oração, né? Então eu acho que, não digo que seja uma distorção, mas parece que está se copiando certas coisas das igrejas, assim, vamos dizer, protestantes, para atrair mais fiéis para a Igreja Católica. Essa é uma colocação. E agora a outra, que seria para os dois padres, por que eles batem tanto na Igreja Católica? Por que se fala tanto mal da Igreja Católica? Exalta o seu lado bom, né? E por que se bate tanto na Igreja Católica? Eu sou católico desde que me entendo por gente e vou morrer católico. E o que eu tenho sofrido com essas... E ouvido um monte de coisa que o cara nem entende, ele lê a Bíblia e fala ao pé da letra o que ele leu e quer mostrar que você está errado. E é difícil isso pra gente. E eu acho que uma das maneiras também deles mostrarem que parece que a gente está errado é essa, vamos dizer assim, tentativa da Igreja Católica atrair mais o povo, agradando mais o povo do que a Deus, nessas reuniões, essas coisas todas que eu não... Pelo meu ponto de vista, eu não acho bom. Tá? Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, senhor Geraldo. Tudo de bom pro senhor? Bem, estudando um pouquinho a literatura joanina, os escritos de São João, evangelista, a gente vai aprender bem claro, né? Que primeiro que a gente, logicamente, é o nosso contato com Deus. E toda a intimidade com Deus passa pela comunidade. Então, nós nos preocupamos... Lógico, adoramos a Deus Todo-Poderoso, ao seu Filho, ao Espírito Santo, veneramos a sempre Virgem Maria, mas a nossa comunhão com Deus passa também pela comunidade. Então, também não agradar o povo de Deus, absolutamente, mas dar ao povo de Deus aquilo que eles merecem e aquilo que realmente que eles querem receber de nós, hoje padres, diáconos, bispos, enfim. A segunda leitura desse final de semana agora, segundo domingo do tempo comum, hoje de manhã nós estudávamos na casa paroquial, Padre Mário, Padre Lino, né, diáconos junto lá, vai dizer bem assim, São Paulo aos Coríntios, há diversidade de dons, mas um só Espírito. Há dom de línguas, há dom da profecia, há dom de curas, de milagres, mas um só é o Espírito, entendeu? Então, realmente, os dons são manifestados, sem dúvida alguma, por uma das fontes, Sagrada Escritura, né? Sem dúvida alguma. E como dizia um professor meu de escritos joaninos, nosso professor Cláudio, doutor em escritos joaninos, João 4, a Samaritana, ele vai dizer bem claro, estudar na Escola Dominicana de Jerusalém, formado lá, ele vai dizer bem claro para a gente, o maior teólogo da história foi Paulo, né? Paulo escrevendo às comunidades e, dentre elas, escrevendo aos coríntios. Então, os dons são diversos, dentro da renovação, dentro do cursílio, dentro de outros movimentos, associações, irmandades, confrarias, pastorais, enfim, o Espírito Santo é que age. Bom, primeiro, nós não estamos realmente colocando, quando o Padre Fábio falou da renovação, a renovação é um movimento abençoado pela igreja e que, por sua vez, também quer levar a mesma igreja, sem dúvida alguma, a uma prática, a uma vida de oração e também a uma vida e vivência de fé pela ação e pela oração. Nós somos padres da igreja,
Nós aprovamos a renovação. Se o meu bispo aprova, quem sou eu para dizer que não? Nós somos padres de uma igreja que, por sua vez, ela é militante, a caminho de uma igreja triunfante, que é o céu, sem dúvida, mas que vive aqui na terra. E vivendo aqui na terra também, essa mesma igreja, ela, por sua vez, é composta de vários membros, o corpo místico de Cristo, que o Papa Pio XII falou na sua carta encíclica, né? Então, nós somos realmente caminheiros. A renovação carismática, ela, desculpe, né, é a minha opinião enquanto padre agora, enquanto também daquilo que eu estudei, né? A renovação, ela não se associa ao pentecostalismo, ao neopentecostalismo. Ela realmente se fundamenta naquilo que a Escritura diz, né? É lógico que, como toda pastoral em movimento, se colocando a serviço da igreja, na pessoa do bispo, dos padres, diáconos, tem coisas que realmente a gente vai devagar. Ó, filho, é por aqui. Como Paulo fala, tudo fazei e procedei com a maior harmonia e discernimento em profunda ordem, né? Então, realmente, se não está algo em ordem, vamos corrigir. Mas se está, vai. É como disse em Atos dos Apóstolos, se é de Deus, continua. Se não é, acaba. A renovação surgiu em 1967, aproximadamente. Vai, continua, é de Deus. Muito bem. Tem mais gente na linha aí? Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Escuta, o meu nome não é Fanny, é Fanny, F de faca. Ah, Fanny. Isso, eu sou de Porangaba e moro aqui há algum tempo. Minha filha participou no grupo de jovens das Estrelas, com o padre Lorival. Sim, seminarista. Isso, era seminarista ainda. E Porangaba está muito feliz, porque amanhã ele vai estar conosco lá. Conosco, porque eu também espero estar lá, né? Celebrar lá amanhã à noite. Amanhã à noite, que horas? Às 19h30, lá em Porangaba, na Matriz Santo Antônio. Se Deus quiser, estaremos lá. Então, e se Deus quiser, a gente também vai estar. E eu estou parabenizando vocês pela ordenação e que Deus abençoe você. Obrigado. Tá bom? Tchau. Obrigado, um abraço. Deus abençoe. Obrigadão. Vamos para o intervalo aí, né? Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco. Com mais de 20 anos de tradição no ramo de motocicletas, atendendo a Itapetininga e região, a Itapemotos oferece serviços especializados, com profissionais treinados e a mais alta tecnologia. Titan, a moto mais vendida do mercado. Bis Motor 125, líder da categoria. Itapemotos, Rua Virgílio de Resende 268, telefone 3271-2235. A família Santo André está lançando o Arroz Santo André, com a confiança e qualidade de quem tem 55 anos de amor pelo que faz. Arroz Santo André, qualidade comprovada. Mercado Presentes. Tudo para o seu lar com economia e bom gosto. Mercado Presentes, Rua Monsenhor Soares, Box 10, no Mercado Municipal de Itapetininga. TVI Canal 21, Vivax, aqui só dá Itapê. Estamos de volta aqui com o programa Telescópio, conversando com o Padre Fábio, Padre Lorival, tá certo? Última pergunta, e o celibato, Padre? Ou padres? Está tendo um questionamento, ultimamente teve até começou uma discussão, daí o Papa disse que não é possível, que o celibato tem que continuar. Opinião de vocês, ou não sei se pode falar, opinião da igreja, o que o senhor acha, o que a igreja acha, o porquê do celibato? Bom, a igreja, desde o início de sua fundação por nosso Senhor Jesus Cristo, viu o celibato como um dom de Deus, né? Não devemos ver o celibato como uma regra simplesmente humana, mas uma graça que Deus dá àqueles que Ele chama. Para quê? Para que esta pessoa possa viver integralmente por causa do reino dos céus. São Paulo vai nos dizer isso, né? Aquele que é celibatário, ou seja, aquele que
prefere, por graça de Deus, entregar a sua vida ao reino dos céus, ele precisa não estar ligado com vínculos humanos, para que a sua vida totalmente, 100%, todo o seu ser, todo o seu agir, seja para a construção do reino de Deus. Esse é o ponto principal que a igreja diz sobre o celibato, né? Entregar-se ao reino de Deus, entregar-se à construção do reino de Deus. Nós não vemos como uma prisão ou algo que vai nos atrapalhar, mas vemos como uma graça, um dom de Deus, e é maravilhoso viver o celibato. Também é importante dizer que, por volta, nos inícios, primeiros séculos da igreja, chamada comunidade primitiva, não havia o celibato, né? Sabemos que um princípio fundamental bíblico, realmente, nosso Senhor Jesus Cristo ele não casou, né? Isso é bem claro. O Papa Paulo VI, na carta encíclica Sacerdotalis Celibatus, ele vai bater claro nesse fundamento bíblico. E o celibato, por sua vez, realmente como disciplina da igreja, não como doutrina, como dogma, não. Como disciplina. O que é uma disciplina? É algo que, de repente, pode vir um outro Papa e dizer realmente, não, a partir de hoje o Papa pode, os padres podem casar. Entendeu? Na igreja oriental, que é um outro assunto complicadinho, os padres podem casar, né? Na igreja oriental. Ortodoxa? A igreja ortodoxa ou então a igreja católica oriental. Os padres podem casar, a não ser os que almejam, então, aí entra a palavra almejar realmente, o episcopado, entendeu? Na igreja latina, ocidental nossa, não. Os padres realmente não casam, realmente tendo em vista que isso foi colocado como disciplina no concílio regional ali de Elvira, né, na Espanha, por volta do ano 439, né? Depois de mais de 1000 anos, no Concílio de Trento, que foi de 1545 a 1563, 18 anos de concílio, a igreja definiu realmente como disciplina que os padres não casariam, como dom de Deus, não como peso, não como realmente um castigo, não. Realmente como entrega total a Deus. Ah, mas a fidelidade, padre, bom, aí nós não questionamos, é a vivência de cada um, nós não julgamos, porque quem julga é Deus. Muito bem. Deixa eu lembrar também que hoje tem a Missa das Vocações lá no Cerco de Jericó. Às 20 horas? 19 horas, lá nas Estrelas. A missa vai ser celebrada pelo Padre Sirlei. E do domingo tem uma procissão que sai às 18 horas também das Estrelas. É o último dia do Cerco de Jericó. A procissão vai até o hospital, né? É isso? Depois volta lá para a missa das 19 horas, também lá nas Estrelas, para finalizar o Cerco de Jericó. Certo? Padre Lorival, obrigado por o senhor ter vindo. Obrigado, Tudo de bom para o senhor. Agradeço a você, agradeço ao povo de Deus, aos meus superiores, pela oportunidade de estar aqui. Realmente, agradeço muito, Deus vos abençoe e reze por esse servo aqui que somente quer trabalhar em comunhão com o meu bispo, com os meus irmãos padres e servindo o povo de Deus. Obrigado. Padre Fábio, obrigado por o senhor ter vindo, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Deus abençoe, muito obrigado, e abençoe a todos os que estão nos acompanhando nesse momento. Padre, eu pedi para o senhor dar uma bênção aí para a TV, para quem está assistindo. Muito bem, então vamos nos colocar diante de Deus em oração e implorar dos céus de Deus toda a bênção e toda a graça para nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, venha em nosso auxílio e derrame a sua graça e sua bênção sobre todos nós, sobre todos esses telespectadores. Olhai, Senhor, por todos eles, por suas famílias, por suas dificuldades. Dai-lhes, Senhor, a graça e a unção do Teu Divino Espírito Santo, para que, sentindo o Teu amor, possam trabalhar por Ti e possam se santificar. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre vós, vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso. É Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. É isso aí. Obrigado mesmo, valeu. Obrigado a todos que assistiram. O programa Telescópio, então, volta na próxima segunda-feira, 12h30. Um bom fim de semana para todo mundo e até lá.
Telescópio. Oferecimento. Plano Familiar Camargo. Há 53 anos em Itapetininga e região. E Produto Santo André. No mercado perto de você. AEI, 40 anos construindo educação, cultura e cidadania. AEI, faculdades para toda a vida.